Vamos então à nossa segunda questão do exame 25. Você que ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, se inscreve. Vamos aí, a questão um pouquinho longa, vamos tentar dar uma resumida aqui no enunciado. Vem dizendo que Rodrigo, pela primeira vez envolvido aí em processo judicial, né, ele foi definitivamente condenado pela prática do crime de rixa ao pagamento de pena exclusivamente de multa. Então, foi sentenciado ali, foi amoldado para ele multa no que tange a prática de rixa. E ele, para espairecer, ele acabou indo para um local deserto, não levou celular, um local bem abandonado e que tinha uma lagoa nesse local. E ele observou uma criança nadando e, por certo momento, a criança estava se afogando. E o Rodrigo, ele não sabia nadar e não havia alguém ou alguma autoridade local que pudesse ser informado que havia uma criança se afogando na lagoa. E também ele não tinha como chegar até determinado local que fosse dado tempo de alguém vir salvar essa criança. E no momento seguinte ali, acho que no sábado fala 10 minutos depois, chega uma outra pessoa e vai e entra nessa lagoa, e a lagoa, quando a pessoa entra, é água pela cintura ali, e então, quando vai ver, a criança já vem a estar morta. E acabou o Ministério Público com isso tudo, a perícia verificou a vazão da lagoa, a profundidade da lagoa, vamos dizer assim, vazão não, a profundidade da lagoa, e observou que realmente a lagoa era a altura de uma da cintura ali, no que tange a altura do Rodrigo. E acabou o Ministério Público denunciando o Rodrigo ali no crime previsto na omissão de socorro, artigo 135 do Código Penal, parágrafo único, que fala que quando ocorre a situação da omissão de socorro e vem ocorrer a morte de quem não foi socorrido, triplica-se a pena amoldada no artigo, na cabeça do 135 do Código Penal. Então, essa questão aqui. Então, vem aqui a perguntinha. Existe argumento a ser apresentado pela defesa para combater o fundamento utilizado do Ministério Público para não oferecer a proposta de transação penal? Aí depois aqui fala que a proposta de transação penal é prevista lá no artigo 76, lá da Lei 9.099 de 95, que é o nosso conhecido GCRIM, Juizado Especial Criminal para nós, né, que trabalha com a área criminal, penal. E lá diz o artigo 76 da Lei 9.099 de 95, que havendo a representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata da pena restritiva de direito ou multa a ser especificada na proposta. Ou seja, isso aqui já é a cabeça lá dizendo do que tange a proposta da transação penal. E para que tenha a transação penal, o parágrafo 2º do artigo 76, para que seja proposta a transação penal, o parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099 de 95, fala que não se admite a proposta se ficar comprovado, inciso 1, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime à pena privativa da liberdade. O Rodrigo aqui, logo no enunciado, logo no começo da questão, vem dizendo que o Rodrigo ele foi condenado definitivamente e foi amoldado a ele o pagamento exclusivamente de multa. E já o inciso 1 aqui do parágrafo 2º do artigo 76 da Lei 9.099 fala que não se admite quando o autor da infração ele for condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade. Então, uma coisa totalmente diferente. Então, aqui caberia sim, lendo depois os outros incisos, Rodrigo se enquadraria em relação ao instituto, ao benefício da transação penal previsto nessa lei que nós acabamos de ler, desse dispositivo que acabamos de ler, que caberia sim ao Ministério Público propor a transação penal, tendo em vista que o crime que ele foi condenado foi de multa e não de privação de liberdade, tá bom? Então aqui respondida a perguntinha A, tá tranquila, veio tranquila. A B vem dizendo aqui: qual argumento de direito material poderá ser apresentado em busca de absolvição do enunciado, do caso do Rodrigo? Ora, observamos aqui que Rodrigo aqui
por ele não saber nadar e não botar sua vida em risco, ele acreditou que se ele entrasse na lagoa, ele poderia também vir a se afogar. Então ele agiu em erro de tipo no caso essencial, que afastou o dolo dele. Ele, na sua falsa percepção da realidade, ele acreditou que a lagoa desse ali, cobrisse o corpo dele, ele por não saber nadar, então ele não adentrou na lagoa para botar sua própria vida em risco. Então ele acreditando nessa situação, ele tendo um erro constitutivo do tipo legal lá, que prevê o artigo 20 do Código Penal, vamos ler aqui rapidinho, olha só o que fala o artigo 20 do Código Penal. O erro sobre elemento constitutivo do tipo penal do crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo ser previsto em lei. E qual o erro constitutivo do tipo penal que o Rodrigo observou ali? Ele errou, na verdade. Ele errou o tipo legal no que tange o quê? Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. Então o erro dele foi esse aqui, ou seja, sem risco pessoal, constitutivo do tipo legal. Você pode fazer salvar quem seja lá, realizar o socorro, desde que não tenha risco pessoal. E o Rodrigo acreditou que ele entrando na lagoa, ele teria risco pessoal. Depois foi comprovado, depois foi verificado que a lagoa daria chamado pé, né? Daria pé, ou seja, entraria ali água na cintura dele, vendo a profundidade da lagoa. Então, nesse caso, o Rodrigo não poderia, ele com erro de tipo, ele não poderia, na sua falsa percepção da realidade, acreditando que a lagoa fosse profunda, e ele botando a sua vida em risco. Então, no erro constitutivo do tipo, ele não poderia ser amoldado a esse dispositivo aqui do Código Penal, do artigo 135 do Código Penal. Ademais que ele também não realizou nenhuma ligação para nenhuma autoridade, encontrava sem celular, o local era deserto, era chamado ermo, né? Ele não tinha como procurar alguém ali na proximidade, ver que apareceu uma pessoa 10 minutos após para poder tentar salvar essa pessoa, então ele também não tinha como se enquadrar no que tange ali o próprio tipo legal, artigo 135 do Código Penal. E, ademais, ainda tem mais uma situação que ele também não pode ser culpado ou processado pelo fato de crime culposo, tendo em vista que não há previsão legal no que tange a omissão de socorro na modalidade culposa. Então, nesse caso, ele também não pode, exclui-se a culpa, né, por não ter modalidade culposa a omissão de socorro, e exclui o dolo pelo erro de tipo essencial, tendo em vista que ele teve um erro no chamado constitutivo do tipo legal, que é a situação dele, que ele não poderia botar a própria vida em risco, ele acreditava que a lagoa fosse profunda e poderia botar sua vida em risco, tá bom? Então é muita informação, é muita coisa, mas é isso aí mesmo, omissão de socorro própria, no caso aqui, tá bom? Essa que nós conhecemos na doutrina, e é muita informação. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, acredito que não, é praticamente isso. Então fique conosco aí para os próximos encontros, temos ainda mais duas conversinhas da terceira e da quarta questão do exame 25. Lembrando que esse exame é unificado. Teve um exame de reaplicação lá acho que foi Porto Alegre, isso aí mesmo, tá? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.